Olá, Dom Magri. Já já começaremos aqui o nosso programa. Olá, Tomi, meu querido Tomi Milheiro, meu diretor, tudo bom? Começando aqui o nosso 10 perguntas aqui. Boa noite, Elton. Tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente no 10 perguntas. Bom, vamos lá chamar o nosso entrevistado aqui. Mentira, não. Dilma, boa noite, tudo bem? Obrigado, gente. Só vira a câmera. Olá, boa noite. Perguntas aqui pelo arroba 10 perguntas. Hoje a nossa live entrevista live é com o Dom Magri. Ele que é psicanalista, mestre em educação, graduado em pedagogia com habilitação em gestão escolar e pós-graduado em gestão educacional. Boa noite, Dom Magri, tudo bom? Boa noite, José. Que bom estar aqui contigo. Eu que agradeço aí. Estava de férias, aí vamos esperar a oportunidade, na hora certa, e você está vindo exatamente no mês de aniversário do programa 10 Perguntas, está aqui, ó, 5 anos. Só, 5 anos. Tá certo, tá certo. Bom, muita expectativa por a sua presença aqui dentro do 10 Perguntas, chegando várias perguntas de todas, do interior de São Paulo, de Salvador, Porto Alegre. E eu quero saber o seguinte, antes de começarmos com as perguntas, se você pudesse falar um pouco da sua formação. Vamos lá, mas acho que antes, parabéns, viu, José, pelos 5 anos de programa. Você sabe que eu acompanho vocês e estou sempre por aqui. E para mim é um prazer poder estar aqui contigo, viu? Realmente precisava passar as férias, acho que agora cheguei no momento certo aí do aniversário aí do programa. Exatamente, fico contente de saber que você está sempre com a gente. Eu sei que esteve há um mês e pouco também assistindo a entrevista do nosso querido amigo Guilherme, também, que já é um dos nossos apoiadores do programa. Muito obrigado mesmo, viu? Imagina. Bom, como você disse, eu sou psicanalista e pedagogo de formação. Então, a minha formação foi toda entre a educação e a psicanálise. Na educação, eu sou pedagogo, formado há mais de 30 anos, mas um pouquinho antes, lá com os meus 15 anos, eu fui fazer um magistério. Era um curso que, na época, era um curso de ensino integral. Nós trabalhávamos com projetos, era um projeto inovador do governo do estado de São Paulo na época, e eu fiz magistério, então eu fui um jovem já educador. Depois entrei na PUC de São Paulo, iniciei a pedagogia na PUC de São Paulo e segui a graduação de pedagogia, já iniciei também em paralelo dando aula, trabalhando como professor. Logo em seguida fiz 2 pós. José, eu tenho pós em gestão escolar e pós em habilitação para a docência do ensino superior. E segui a carreira, trabalhei muitos anos como professor, como gestor educacional, e aí, então, um pouco mais à frente, mais maduro, surge o mestrado. Sou mestre em educação pela PUC de São Paulo, em educação e formação de formadores. Trabalhei muito tempo com formação de formadores em editoras, viajando o país, dando formação nas secretarias de educação, e estamos aqui, hoje exclusivamente trabalhando com a minha clínica em psicanálise. Legal, legal. E temos um livro aí, né? Daqui a pouco eu vou mostrar o presente que eu recebi de você aqui. Muito obrigado mesmo, né? E olha, tá chegando várias perguntas aqui, já vou começar com algumas que eu já tinha recebido. É aquelas básicas, né? Como surgiu esse interesse na pesquisa do livro? Então, já vamos mostrar logo lá para poder a gente saber um pouco mais. Tá aqui, ó, gente. De aniversário, vem o livro dele aqui. Vamos colocar ele junto aqui, ó, na tela, José. Aí, quem puder fotografar, me mandar essa... Por favor, volta com o livro de novo. Quem puder fotografar e depois me mandar essa foto, ficaria muito agradecido. Tá certo.
Dom Magri, Estratégia Formativa para Reconhecimento do Papel dos Afetos na Construção de Conhecimento e na Constituição das Pessoas de Áreas de Itinerância 3. 3 quer dizer que já teve alguns outros, ou não? Ou lá Tem. É, Eu legal. acho que eu posso começar falando dos outros dois. Os outros dois estão aqui, mas não são só meus. Eu trabalho, fui convidado a escrever, num deles 4 capítulos, no outro 3 capítulos, mas esses primeiros, eles iniciam junto com eu consigo te responder, porque acho que foi nesse início que surge o meu interesse por essa pesquisa e o meu interesse por essa escrita, e é uma Sim, escrita de afeto. Eu, na verdade, José, eu sempre trabalhei, como eu disse, na educação, e eu entendia que já fazia e já trabalhava intencionalmente pelo afeto, mas era um trabalho que, ainda que intencional, ainda que com base de entendimento pedagógico, era um trabalho empírico, olhando para o afeto como teoria. Quando eu vou para o mestrado, aí sim, no encontro entre orientação, um dos nomes que fala sobre afeto no Brasil é a professora doutora Laurinda Ramalho de Almeida, da PUC de São Paulo, e sim, aí eu conheço Henri Vallon, que é um teórico que fala sobre o afeto, e ele fala do afeto como um dos nossos conjuntos funcionais. Então, o Vallon, ele diz que nós somos feitos de alguns conjuntos funcionais. O sim, conjunto motor, que é essa possibilidade, essa minha mania de falar aqui com os braços, é a possibilidade da criança brincar, pular e se movimentar, do adulto estar em constante movimento. O conjunto cognitivo, que é onde ocorre todo o processo ali de aprendizagem, mas ele também fala do conjunto afetivo. E que a escola, por muitos anos, deixou 2 deles de lado. A escola, ela olhava só para a escola, é lugar de aprender. sim, Mas eu não aprendo se eu não estiver desenvolvendo o conjunto afetivo e o conjunto motor. Eu preciso ter a integração do corpo. E aí sim eu monto, eu construo o quarto conjunto, que é o conjunto pessoa. Né? A pessoa ela é formada desses 3 conjuntos. Vallon fala isso. Eu conheço Vallon no mestrado, por meio da professora Laurinda, e sim. só então que começo a me interessar por essa escrita. Daí vai surgir o tema da minha pesquisa, de dizer, ué, mas espera aí, eu acho que eu já faço isso na escola, eu acho que eu já faço isso há alguns anos. Eu não disse isso no início, mas eu trabalho há 34 anos, e desses 34 anos, boa parte deles em exclusivo, assim, trabalho exclusivo à educação e à gestão escolar. Então eu já desenvolvia isso, já Sim. desenvolvi uma gestão por afeto, mas fui compreender como é o afeto na escola, teoricamente, na academia, né, durante o mestrado. Que pareça, eu já escutei a palavra afeto, mas quando a gente começava ali não sei agora, no primário, no pré-primário, lá no início, né? A gente tinha um afeto, de aquele coisa de calor humano, de ter uma coisa, um olho no olho da professora, um pouco mais te colocando nesse ambiente escolar, te ensinando os primeiros passos, até chegar à faculdade, que tu comentou agora aí. Acho que se perdeu um pouco, né? E se for em gestão, com pós-graduação, então, eu estou falando um pouco mais para trás, né? Eu escutava isso antigamente. É, isso é muito fácil a gente perceber lá na educação infantil, lá no prézinho, no maternal que a gente falava. Eu fiz Sim, prézinho, fiz maternal, assim como você. sim, Mas isso ia se perdendo ao longo sim, do curso superior ou de outras experiências na escola. É claro que nós temos experiências boas, o livro traz isso, o livro mostra experiências de afeto que se deram não só quando você era criança, quando os participantes relatam que não só quando eles eram criança se dava experiência de afeto, porque nós somos constituídos pelo afeto. Eu digo isso no livro, não é meu, é a professora Laurinda que fala isso num dos seus livros. O afeto, ele é o fio condutor de uma vida. sim, Agora, quando a gente fala de afeto, e aqui eu vou me estender aqui só para te dizer que quando a gente está falando em afeto, o afeto é
tudo aquilo que nos afeta. Hoje, o seu programa afeta as pessoas. E ao afetar as pessoas, ele propicia uma experiência agradável, com certeza, mas ele também poderia, que não é o caso do seu programa, propiciar uma experiência desagradável. O afeto é toda relação que ela vai propiciar, vai afetar alguém e ela vai ter aí uma experiência agradável ou desagradável. No livro, eu escolhi falar das experiências agradáveis, daquilo que eu chamo de saudável, daquilo que ocorre na vida das pessoas, nessa troca entre as pessoas. Entendi. Pô, nós temos aqui a segunda pergunta que chegou, né? Como que se deu essas experiências na gestão pautada pelo afeto em sua carreira? Você já falou bastante sobre isso. Tem alguma em especial que te marcou ao longo desses 30 e poucos anos de carreira? Tem. Eu gosto de contar história, hein, José? Mas tem duas assim importantes. Primeiro, quem é educador e está aqui nos ouvindo e acompanhando, sabe que a escola ela é feita de planejamento. E Sim. planejar nem sempre é uma experiência de imersão. Às vezes o planejamento ele pode ser uma experiência também burocrática, de olhar para o currículo, olhar para a proposta pedagógica da escola e, nesse processo, acabar, de alguma forma, preenchendo documentos e preenchendo intenções daquilo do que você deseja para o ano. Então, toda escolas bem intencionadas, no início do ano, ela reúne o grupo de professores para o planejamento. Em algum momento da minha carreira, eu recebi como desafio um projeto novo, e esse projeto incluía, inclusive, uma equipe de professores completamente nova. Eles estavam chegando no colégio, eles não se conheciam, não me conheciam, eu ia ser o gestor deles para esse projeto, e nós tínhamos que planejar. Nós teríamos ali, diferente do usual, que é uma semana, 10 dias, nós teríamos por volta de 30 dias para o planejamento. E aí o que eu escolho? Eu escolho, antes de tudo, estabelecer laços afetivos entre essas pessoas, construir relações. E por que é essa minha escolha? Não é possível que a gente pense numa escola que vai trabalhar por projetos, que vai integrar disciplinas, áreas. Não é possível pensar numa escola que vai trabalhar a interdisciplinariedade se eu vou ter que me relacionar pedagogicamente com o outro e não me relaciono por laços afetivos com esse outro. E aí antes da gente iniciar, a minha escolha foi, vamos fazer o seguinte, vamos tomar um café da manhã? O primeiro dia. Sim. Todo mundo chegou ali com o seu caderno, com o seu notebook, preparado para iniciar o planejamento. Vamos tomar um café da manhã? Agora, vamos sair daqui da escola e vamos nesse parque que tem aqui do lado. E a gente passou quase uma semana, também planejamos, mas a gente dedicou boa parte do nosso tempo, daquele planejamento, o tempo inicial daquele planejamento, para ações que criariam e possibilitariam construção de laços de afetos. Então, a gente foi para o SESC do bairro, nós fomos para as diversas situações de trocas, fomos para parque, fomos para espaços de convivência. As pessoas foram se conectando. Quando as pessoas se conectam, elas vão conseguir trabalhar melhor, elas vão conseguir estabelecer parcerias, e essas parcerias, elas refletem no planejamento. Então, essa foi, por exemplo, uma das experiências, assim, como eu te disse, no início, eu não tinha isso claro. Eu tinha claro que eu queria construir laços entre eles, mas eu não tinha isso claro de como isso, de alguma forma, vai ampliar os benefícios, os resultados do processo de ensino-aprendizagem. E aí eu acho que tem uma outra, que é eu gosto sempre de falar, eu visito muitas escolas, José, dando formação e contando um pouco mais do livro ou da minha carreira na educação. E eu sempre digo o seguinte, quando eu fui diretor de um colégio, as demandas administrativas consomem a gestão. Nós somos consumidos por diversas demandas administrativas, financeiras. O seu dia a dia é dentro de uma sala
e essas demandas elas vão tomando parte do tempo. E eu fiz uma escolha como gestor do colégio de que eu deveria, primeiro, priorizar conhecer pessoas. Sim. Então, eu dedicava um tempo do meu dia, e isso é difícil, eu sei, reconheço com as minhas amigas e amigos, que é difícil você fazer isso como diretor de uma escola, mas visitar, andar pela escola, saber como que está a atendente, como que está a equipe de segurança, como que está a equipe de limpeza, a pessoa que recebe as crianças, se ela estiver passando por um problema de saúde, por uma situação na família dela, e ninguém cuidar dela, e ninguém dar atenção dela, como que essa pessoa vai receber bem o aluno que chega, a aluninha, o aluno que chega, como que essa pessoa vai interagir bem com a família? Então, eu tinha intencional esse cuidado de passear pela escola, de visitar a escola, de conhecer os alunos, de conhecer as famílias. Isso dá trabalho, isso é cansativo, isso demanda tempo, mas foi possível acontecer. E a partir daí, nós criamos uma comunidade escolar, que não foi só um trabalho realizado por mim, mas você cria uma comunidade escolar com uma cultura do afeto. E aí, esta cultura do afeto nos permite chegar numa troca de Legal. experiências e de relações que favorecem o ensino e a aprendizagem. Duas coisas que eu quero falar. Do primeiro exemplo, do primeiro exemplo que você falou. Que você saia lá de cima da sua sala e você andava pela escola. Não, desculpa, que você levou os novos professores para passear. Vamos dizer, teoricamente, foi passear. É mais ou menos o que os países do norte da Europa fazem com as crianças hoje, que é ter aula fora das quatro paredes, vamos dizer isso. Isso foi enriquecedor, acho que na Islândia, se eu não me falha a memória, alguma coisa eu li sobre isso. Né? Isso é muito bom. Você fez isso com os seus novos professores. E as escolas na Europa já fazem isso com as crianças. Vamos ter aulas fora das quatro paredes. Acho que dá mais interatividade, o afeto. E sobre o segundo exemplo, você, como diretor, saiu lá da sua sala, do quinto, sétimo, oitavo, não sei aonde, e desceu para conhecer aqui, vamos dizer, o office boy da empresa. É outra coisa, afeto. É saber quem é a pessoa, não deixar que os intermediários afastem a pessoa que está começando o primeiro cargo, ou como estagiário, ao você que é o diretor. Isso aí é tirar o chapéu, porque eu também tive uma experiência quase igual a essa, e até hoje eu falo que eu ainda acho que eu sou dessa empresa, embora eu não estou mais há mais de 30 anos, mas eu tinha isso comigo. Obrigado. A gente carrega isso, pô, aquele cara que foi meu diretor, ele chegava de manhã, mesmo sendo o diretor, mas ele de manhã ele batia papo com a gente. Isso aí não tem dinheiro que pague. Parabéns, viu? Obrigado, José. Eu não vou lembrar agora a autoria, eu tenho ele aqui, mas eu não vou me recordar com precisão, mas o nome do livro, para mim, é claro. Chama-se As Melhores Crianças do Mundo. E esse livro, ele retrata as melhores experiências, as 5 melhores experiências. Dentre elas, a Finlândia e a Coreia do Sul são experiências, são retratadas neste livro. Inclusive, na minha pós-graduação, eu escrevo sobre a experiência da Finlândia e faço já aqui um recorte. É claro que há um recorte de um país menor, um país europeu, mas Sim. com políticas públicas intencionais, é possível que os muros da escola avancem para a comunidade. Hoje nós já temos experiências muito boas no Brasil nesse sentido, mas ainda são pontuais. A gente gostaria que elas tomassem um espaço muito maior para que a gente pudesse quebrar os muros da escola. Tem um filme francês muito bom que fala sobre isso. Eu falei Islândia, mas na verdade é Finlândia, tá certo. Eu lembro porque eu trouxe aqui também a doutora Silvia Figueiredo Gouveia, que ela que é minha pedagoga e fundadora da Escola Nova Lourenço Castanho, nós comentamos sobre isso. Aproveitar, deixa eu ver. São 9 horas e 20 minutos. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas do Mário, psicanalista, mestre em educação, graduado em pedagogia com habilitação em gestão escolar e pós-graduado em gestão educacional. Eu sempre demoro um pouco para fazer o momento interativo, mas tem muita coisa aparecendo aqui agora. Vamos aqui, olha aqui, vamos.
Primeiro, agradecer a todo mundo que está aqui na nossa live. Estou chegando pertinho. Olá, Gil. Muito obrigado, Gil. Um grande amigo meu, um tarólogo, está aqui com a gente. Doutora Raina Cristo, muito obrigado. Está aqui de São Pedro, Zona Sul de São Paulo, Diadema. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta interessante aqui. Cadê? Eu vi agora. Espera um pouquinho só. Sim, o Gil falando. Sim, museus, teatros, planetários, vários passeios. Fui monitor de alunos na Europa, aulas móveis fora da escola. Tá vendo? Não falei besteira. É isso aqui. Muito obrigado, Gil. Esse adendo da nossa entrevista aqui. Então, Mari, bom, um dos capítulos do livro diz, então, como tudo ocorre na escola, fale um pouco mais sobre isso. Pois é. Primeiro, dizer que quando eu falo do afeto, eu falo da afetividade como mola propulsora da sociedade. Então, ela ocorre na família, ela ocorre na escola, ela ocorre nas instituições de trabalho, nas igrejas, enfim, nas diversas instituições a que a gente vai sendo inserido ao longo do tempo. Agora, na escola, a gente não pode deixar passar desapercebido. Ele precisa ser intencional. Ele precisa ser olhado, ser visto, né? E para que ele ocorra na escola, e que a gente aqui, talvez sendo repetitivo, mas eu preciso insistir nisso, para que ele ocorra na escola, a gente precisa propiciar intenções ou atividades intencionais que favoreçam as relações afetivas dentro da escola. A minha bisavó, José, ela era uma mulher cearense que nasceu em 1909, então há bastante tempo, perdemos ela com já seus 97 anos. E ela, a primeira experiência dela, ela foi uma mulher que só estudou até os primeiros anos de vida, mas a primeira experiência dela de escola foi um espaço que o pai construiu na fazenda, nas terras que eles moravam. E aí então vinha uma professora e essa professora ministrava aula para todos os alunos de diversas idades, que eram todos primos, amigos e as crianças ali da fazenda ou daquela cidadezinha pequenininha. E ela sempre falou com muito carinho dessa escola que era 4 paredes, um chão de terra, com pouca possibilidade de caderno, lápis, com uma única professora para diversos alunos de faixas etárias diferentes. E que às vezes o objetivo era só alfabetizar. As nossas escolas maiores, e você citou, por exemplo, Lourenço Castanho, que é uma escola respeitada e com uma proposta pedagógica admirável, para quem conhece sabe do que eu estou falando, as nossas escolas maiores também propiciam isso para diferentes e para diversos alunos. Qual que tem que ser o nosso cuidado? É não deixar que isso passe desapercebido. Não deixar que isso fique menor do que aquilo que a gente chama de processo cognitivo. Porque, e aí, segundo a minha pesquisa, Valon, ele vai dizer, eu tenho que movimentar essa criança. Eu não posso colocar essa criança sentada numa carteira, parada, imóvel, como se ela fosse um soldadinho de chumbo e que ela não pode se movimentar e não pode se expandir. Então eu vou ter uma criança inquieta e que não aprende, né? Eu também não posso simplesmente dizer que essa criança tem que decorar as diferentes fórmulas ou as datas, como era na nossa época, que nós temos que decorar todas as datas. História para a gente era aprender isso, e nós não aprendíamos a verdadeira história. Não. Valon diz, eu tenho que trazer o completo. E trazer o completo é movimentar essa criança para que o corpo dela aprenda também o cognitivo e também essa intencionalidade do que acontece no dia a dia da escola para construir relações. A escola é o lugar também de construir relações. Domagno, você foi coordenador. Tem algumas perguntas que estão chegando aqui. Aonde que se... Posso falar, a gente, como você falou, a gente, do tempo da decoreba, maternal, pré-primário, né? Aonde que a escola estadual se perdeu ao longo do tempo? Essa é uma. E
a falta que eu estou sentindo hoje, vendo todo dia pelo Instagram, a criança, não vamos colocar a culpa na pandemia. Mas o respeito ao mestre, ao professor, parece que caiu. Onde é que se perdeu esses dois lados? Né? Temos valorização e educação. Eu acho que as duas perguntas se respondem na falta de políticas públicas, José. É inevitável que a gente pense que há uma desvalorização do papel do professor. Eu tenho que voltar à Finlândia, então. A Finlândia, a primeira atitude que eles tiveram quando eles resolveram mudar o sistema educacional do país foi valorizar a formação de professores. E valorizar a formação de professores incluía tanto o salário quanto qualificar essa formação de professores. Neste momento de transição, a profissão mais bem remunerada do país era a profissão de professor. O curso de pedagogia era o curso mais requisitado do país. Então, onde que a gente se perde? Primeiro, quando a possibilidade da educação ser um movimento de transformação. Paulo Freire sempre nos disse isso, a educação é política, e ela é política no sentido de transformar vidas, de transformar pessoas. Então, essa é a primeira premissa. Se a educação é uma possibilidade de transformar vida e transformar pessoas, eu preciso garantir políticas públicas para ter uma boa escola. Se eu tenho um professor que não é bem remunerado, se eu tenho um professor que não tem respaldo para uma boa formação, eu corro o risco também de só responsabilizá-lo pela má qualidade da educação. Mas ela não é só por aí. Eu preciso ser justo aos meus colegas professores, eu que fui professor por muitos anos. Ainda assim, você tem boas experiências de professores bem intencionados. Agora, para que eu tenha bons professores bem intencionados, o livro precisa chegar na escola. Sim. A merenda escolar precisa ser de qualidade, porque a gente ainda tem crianças que passam vontade de comida, passam necessidade alimentar e vão para a escola e precisam ser bem alimentadas, porque sem um bom alimento eu não consigo aprender. Eu estou falando, lembra que eu disse do corpo? Se eu não cuido desse corpo, eu não consigo aprender junto. Então, políticas públicas que vão facilitar. Agora, nós temos boas experiências no país. Nós temos boas experiências no país. E uma delas é o estado do Ceará. O estado do Ceará, para quem quiser depois pesquisar, tem boas experiências educacionais. Incidentemente, eu falei da minha bisavó, que era cearense. Mas a gente tem outras tantas boas experiências que não ficam só pautadas nas escolas particulares, nas escolas privadas. Entendi. Bom, Nomag, enquanto você toma uma aguinha, deixa eu mandar um recado aqui muito social, importante, e também a meus patrocinadores, que inclusive um acabou de entrar aqui. Agora é a hora certa de mostrar que eu falo da empresa dela e do escritório. Bom, primeiro vou falar do mês de agosto. Agosto tem duas cores e duas campanhas. A cor lilás ligada ao combate de violência contra a mulher e a cor dourada para reforçar a importância do aleitamento materno. Duas causas importantíssimas que o 10 Perguntas faz questão de apoiar. Tá certo? Mandar aqui um grande abraço para a doutora Flávia Real, que está aqui com a gente na nossa live. A doutora Flávia é do Real Carnelos Vargas do Amaral Advogados, é um dos nossos patrocinadores do programa 10 Perguntas. Escritório de advocacia com atuação exclusiva na área criminal há muitos anos e fortemente comprometido com causas sociais. Flávia Real, Guilherme Ziliane Carnelos e doutora Camila Vargas do Amaral. Muito obrigado por apoio ao 10 Perguntas, que estamos aqui no mês de agosto fazendo 5 anos, com mais de 110 entrevistas, mais de 1.100 e poucas perguntas, entre outras. A gente fala 1.100 e poucas porque são 10, vai sempre ter mais uma, né? Sempre tem mais uma. Mas é isso aí. O trabalho é duro, é árduo, mas faz parte. Opa, não é para tocar isso aí agora, não. Tá tudo certo. Bom, vamos aqui. Como falei, né, o senhor foi coordenador pedagógico por muitos anos e fala no livro que se espera do coordenador pedagógico. Pode nos dizer na escola? Antigamente se falava que era bedel. Agora não é nem o bedel, já é acima. É aquela pessoa que faz toda a estrutura do currículo escolar anual.
que eu achei que fosse, em novembro já fizesse planejamento para o ano seguinte. Mas pelo que eu entendi, o senhor falou que começa na semana que começa as aulas, esse planejamento. Ou eu entendi errado? Depende, não, você entendeu corretíssimo. Depende das experiências. É, na escola pública, às vezes, no final do ano, o professor ele fica tão vendido à mercê do que vai acontecer que ele não sabe nem se vai pegar aula no ano seguinte, né? Mas sim, boas experiências elas podem começar ocorrendo no final do ano e elas se estendem no início do ano. Agora, cabe à gestão, e aí, olhando, boa parte da minha experiência foi em escolas privadas, cabe à gestão olhar para um calendário que garanta um bom planejamento, que garanta uma boa ambientação para que esses alunos cheguem num espaço de segurança, num espaço de cuidado, né, independente da faixa etária, independente de qual seja o ano que ele esteja cursando. Agora, lá atrás, o que antecede, há sempre discussões que podem ser democráticas, né? Então, as discussões sobre o currículo, eles estão pautadas na BNCC, mas eu tenho que fazer um desenho desse currículo, daquilo que atende à comunidade escolar, as discussões sobre material didático que vai ser utilizado. Essas discussões elas podem ser democráticas, podem ser compartilhadas. Eu busquei na minha carreira como gestor educacional sempre pautar gestões que nos possibilitasse inserir professor, coordenadores e toda a comunidade escolar se sentindo pertencente. Quando eu me sinto pertencente, eu tenho mais prazer em participar e em defender aquela proposta. Maravilha. Momento interativo, vamos lá. Flávio Peçanha pergunta: qual foi o caminho? É muita pergunta, graças a Deus. Qual foi o caminho para trazer um professor não afetuoso para o caminho do afeto? Ai, rapaz, obrigado. Deixa eu voltar a falar o nome novo da pessoa. Fábio, muito obrigado pela pergunta. Olha, é desafiador. Mas aí que tá. Esse são 10 perguntas. Porque pessoas podem também ser frutos daquilo que viveram, daquilo que experimentaram, né? Infelizmente, também nós temos professores que vieram de uma educação que os machucou, que os deixou marcas, ou de famílias que não desenvolveram afeto, que não construíram relações de afeto, e não tem isso como premissa. Eu vou falar, talvez, da experiência que eu tive. Pelas atitudes da gestão, é possível você mostrar para professores não afetuosos, que é o tema aqui da pergunta, de que a gente pode construir um espaço de afeto, um espaço de troca e de cuidado. Então, mas aí eu reforço, aí trazendo um outro autor importante, que é Carl Rogers, e Rogers fala, nas relações interpessoais, Rogers vai dizer, olha, uma das premissas é empatia, autenticidade e considerações. É preciso construir isso em atitude de cuidado. O gestor, o coordenador, ele precisa ter uma atitude de cuidado para que o professor veja. Claro, não são mil maravilhas. Quando isso não for possível, aí acho que a proposta pedagógica da escola, a intencionalidade da escola faz valer mais alto. E aí, se não é possível, esta pessoa é que está desalinhada com a proposta daquilo que a gente tem como objetivo na escola. Mas essa pessoa que já não é efetuada, acho que na hora da contratação já não dá para se entender, para se dar um olhar, sentir desse falta de afeto, ou passe por cima e vamos dar aula que interessa. É o que eu vejo hoje, pelo menos, né? Os processos seletivos eles têm condições de observar as habilidades, os valores e as competências que nós somos formados e sim, um bom processo seletivo ele pode perceber isso. Agora, alguma coisa pode passar, né? Alguma coisa ela está enraizada dentro da cultura de vida desta pessoa.
e que a gente não pode aqui confundir com timidez ou com Sim, algum tipo de insegurança. É a atitude do não afeto, que foi bem colocada aí na pergunta. Se isso passa, eu acho que a gente ainda tem que. A escola também é o lugar de desenvolvimento. Também não, é o lugar de desenvolvimento de pessoas. É o lugar de aprender. E não é de aprender só para o aluno, é também do professor aprender. Então, de alguma forma, a gente pode dar essa chance para que o profissional se desenvolva e aprenda. tá certo. Daqui a pouco eu volto no momento interativo, tem várias perguntas aqui, mas a gente não pode deixar de falar, né, do seu livro, da sua pesquisa, e tem uma pergunta aqui legal. A sua pesquisa se pauta em diários de itinerância. O que é instrumento? E que autor fala sobre eles? José, eu acho que todos nós já escrevemos um diário na vida. Eu defendo sempre isso. Todo mundo em algum momento escreveu. Alguns umas 4, 5 linhas, outros tinha lá o seu diário. Eu lembro que a minha irmã tinha um diário com cadeadinho, que ficava lá guardado. Todos nós já escrevemos diários, né? Então, o diário de itinerância, ele parte dessa ideia de diário, né? Tem o diário de bordo, por exemplo. Sim, Agora, o que acontece é que tem um autor chamado René Barbier, e o René, ele propõe que a gente pode ter um encontro com um texto de formação. Então, você, ao fazer a leitura de um texto, você pode depositar em palavras tudo o que você sente, tudo o que você pensa, tudo o que você experimenta a partir daquele texto. Então, certo. o que é um diário de itinerância? É a sua itinerância com um determinado texto. É o seu caminhar com aquele texto. Então, o diário de itinerância é a leitura de um texto que pode ser um texto acadêmico ou não, um texto de afeto, um texto de poesia, uma crônica, e eu vou depositar em palavras tudo o que eu conversei com o texto. O René Barbier propõe isso para a educação, e eu, ao estudar sobre o afeto, penso, eu preciso estudar uma estratégia formativa, como eu sou um educador e formador, eu preciso pensar numa estratégia formativa e amplie essa relação de afeto. O papel do coordenador é um papel muito complexo dentro da escola. É muito difícil você lidar com os diferentes atores da escola, com o aluno, com o professor, com pais, com funcionários, com a direção, atender às diferentes expectativas e ainda assim construir afetos. Então, eu vou em busca do diário de itinerância para dizer, vamos pesquisar, vamos entender se esses diários podem ajudar um grupo de professores a construir relações de afeto. E aí foi esse o caminho da pesquisa. Tá certo? É muitas atribuições para uma pessoa só, né? A Tem um, cobrança. tem um texto bom da professora Vera Placo, ela é da PUC, que ela fala que o coordenador é um, nenhum e 100.000. Ele é um sozinho para dar conta de todos os contatos, ele é 100.000 porque ele tem que uma hora entender o papel do professor, outra hora o aluno, outra hora a família, e às vezes ele é nenhum. Às vezes todo mundo está passando e vivendo a sua vida escolar e ele está lá, ausente no sentido ausente não é a palavra correta, mas ele está distanciado para que todos os outros atores brilhem. Então, é um texto magnífico, é um paralelo com o texto do Pirandello, mas Sim, esse é o coordenador, tem muitas atribuições. E aí eu chego e digo, olha, além de você fazer tudo isso, por favor, construa laços de afetos. Para não dizer só isso, eu proponho que ele use diários de itinerância nesse percurso. tá certo, tá certo. Ó, uma pergunta bem legal também, que você falou de várias pessoas, de vários textos, você falou de vários nomes. Agora, por que a escolha do texto de Ana Maria Machado? Então, Ana Maria Machado, eu admiro muito essa autora, mas ela não foi a minha primeira escolha, e por que não? Eu entendi ali, junto com a minha orientadora, durante o período da pesquisa, que nós precisávamos escolher um texto para propor aos participantes da pesquisa, eram mais de 50 participantes, para propor aos participantes da pesquisa a leitura de um texto.
O primeiro texto que me ocorria era o texto da Laurinda Ramalho de Almeida, que era a minha orientadora. É um texto Como Me Constituir Professora, que ela conta a história dela, como ela se constituiu. Mas nós entendemos que, como ela era minha orientadora, não seria o texto Sim, adequado para a gente utilizar. Não faríamos proselitismo. E aí a gente, então, caminha para um livro que eu indico aqui para vocês, para quem estiver nos acompanhando, que chama-se Meu Professor Inesquecível. José, se você gosta de histórias de escola e de professor, leia esse livro. É um livro fantástico da Fanny Abramovich. Ela reúne alguns autores, inclusive a Ana Maria Machado, e ela propõe que eles escrevam sobre quem é o professor inesquecível deles. E aí eu tinha, dentro desse livro, 3 outros textos muito bons. Um era do Valcir Carrasco, que é autor de novela, mas também é autor de livros fantásticos, e ele escreve um texto muito bom sobre o professor inesquecível dele. Outro era do Bartolomeu Campos de Queiroz, que eu tive o prazer de trabalhar com ele. Bartolomeu nós já perdemos, mas Bartolomeu escreve para crianças e para adultos com uma maestria. E o terceiro era da Ana Maria Machado, que era o texto Um ABC de Mestres. E o texto dela encantou tanto a mim quanto a minha orientadora por ser um texto afetivo e um texto que nós já falamos disso hoje, que traz a experiência dela de afeto desde a sua casa, quando aprendia as primeiras letras com seu avô, sim. depois na pré-escola, na educação infantil, mas ela tem experiências de afeto para quando ela vai fazer o seu doutorado fora do país. Então, para a gente interessava garantir de que o afeto e de que esta construção ela não se dá só lá no início da educação das crianças. Então foi essa a escolha. Ana Maria Machado, Um ABC de Mestres, foi o texto entregue para os participantes. O mestre inesquecível. Coincidentemente, tem aqui, ó. Malu professora. Ah, meu eterno coordenador. Que saudade de ouvir falar da educação. Tá vendo? Olha aí. Pô, eu vou sempre lembrar daqueles que me passaram de ano, não tenha dúvida, né? Olha, que bom receber mensagem da Malu. Malu, Maria, Luísa, Malu é professora, mas Malu é coordenadora e diretora hoje, mas trabalhou comigo como professora e é uma excelente profissional. Que bom ler De qual isso. escola? De qual escola? Ou faculdade? A Malu? Nós trabalhamos juntos, foi no SENAC, quando o Ah, SENAC oficiava o ensino médio. Ainda proficia, mas quando nós estávamos nesse projeto. eu fiz meus cursos todos os cursos de comunicação foram no Senac. Ali em Santana e na Lapa. Esqueci Lapa agora. Cipião. Lapa Cipião. Esse fiz Lapa Cipião. apresentador do programa. Foi lá. Muito bem. Legal. Referência. É referência. São 9 horas e 44 minutos. Para você que está chegando aqui agora, aqui dentro da nossa live, eu sou o José Augusto Arruda. Estou entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas do Magno, psicanalista, mestre em educação, graduado em pedagogia com habilitação em gestão escolar e pós-graduado em gestão educacional. Aproveitar, deixa eu continuar dando abraços aqui aos meus patrocinadores, que sem eles a gente não faz nada, não chega a esse número aqui, e muito me orgulha. Bresser Asset. A Bresser é uma gestora especializada em fundo de ações. Temos um histórico de rendimento consistente no longo prazo, com retornos superiores ao Ibovespa e ao CDI. Veja mais sobre os nossos fundos, entre em contato conosco no site da bresserasset.com.br. Obrigado, Rodrigo Bresser Pereira. Seiba, ao André Curti, diretor comercial. Um marketplace de produtos e serviços sustentáveis, feitos para quem quer cuidar de si e do planeta. E a WJR Creative, liderada pelo publicitário Wilton Lopes Jr., a WJR Creative transforma a gastronomia, retratos e arquiteturas em imagens marcantes. Capturamos a essência de cada momento com criatividade e precisão. @WJR Creative _foto e veja a arte de ganhar a vida. Doutora Flávia Real, já agradeci. Está sempre com a gente, acreditando no projeto do 10 Perguntas, que nesse mês aqui fazemos 5 anos. E agradecer também ao Dr. Luiz Carlos Bresser Pereira, que foi ele o entrevistado do nosso programa de 5 anos, do primeiro bloco. Tivemos 2 convidadas para esse primeiro bloco. Silva Figueiredo Gouveia, que eu já falei, pedagoga e fundadora da Escola Nova Lourenço Castanho. E Silvia Murgulhos, ela que é veterinária
e faz parte do NFA, Núcleo Feminino do Agronegócio. Foi muito interessante esse primeiro bloco, já está aí no nosso Instagram, no canal do YouTube, e a semana que vem teremos o nosso segundo bloco. Bom, daqui a pouco falamos do mês de agosto, vamos aqui para a nossa 7ª pergunta. Bom, você acabou comentando, por que escolheu a Ana Maria Machado, e aí agora quem são os participantes da pesquisa? A sua coordenadora, teve mais alguém? Tiveram. Foram 50, eu escolhi 50 pessoas. Nossa. E a intenção era escolher pessoas. Eu tinha uma vantagem, José. Eu posso escolher qualquer pessoa, porque todos nós já tivemos uma experiência de aprendizagem numa escola. Né? Assim, considerando que hoje nós vivemos num país onde que a sua maioria está alfabetizada e que foi à escola. Então, eu escolhi teólogo, coreógrafo, musicista, advogados, professores, gestores, engenheiros de sistema, carnavalesco, padre, médico, dentista. Eu escolhi pessoas de diferentes funções que pudessem ler o texto da Ana Maria e depois escrever um diário sobre qual foi a conversa deles com o texto. Esse foi o exercício. E a boa resposta foi que todos, a maioria deles me ligavam antes mesmo de mandar o diário, dizendo: eu fui impactado lembrando do meu tempo de escola. As memórias escolares, elas mexem com o nosso estado afetivo de uma forma ímpar. Por isso que é importante que a gente garanta boas memórias, bons sentimentos de afeto dentro da escola. Uma vez eu tive a oportunidade de fazer uma viagem e do lado foi uma psicóloga e eu falei, poxa, eu sou muito ligado ao passado, das lembranças do passado. Ela falou, olha, leia um livro, mantenha o passado, viva o presente para poder construir o futuro. Acho que a primeira frase, acho que era isso. Eu falei, mas aí, me desligar do passado, é lá que tudo faz o que eu sou hoje. Mas precisa desligar, porque senão você também fica muito no passado e esquece o presente. Eu falei, poxa, não é por aí o caminho, será? Você pode falar, né? Eu acho que a nossa criança, Sim. a criança que existe em nós, ela caminhará de mãos dadas com o adulto e com o dom do futuro. Ela sempre caminhará de mãos dadas. Então, ela é essencial que ela exista. O que talvez a gente possa entender é como que eu olho para essa criança e aprendo com as alegrias, com as dores, com os sofrimentos, com os deslizes, e ao olhar para essa criança, que eu seja generoso com ela, assim como essa criança precisa ser generosa com o adulto que existe em mim. Entendi. Poxa, momentos para uma reflexão mais profunda. Uma boa música de fundo, inclusive. E os diários? Pode nos contar algo que aparece no livro? Olha, aconteceram algumas coisas, surgiram algumas situações interessantes. Você sabe que eu apareci num dos diários. Eu pedi para que uma amiga minha, da época de colégio, escrevesse um diário. E ela escreveu o diário dela, não imaginei que eu apareceria, mas ela conta a história de um dia que tem uma briga na escola. Aparecer. Era um bom momento para aparecer. E 2 alunos vão para a sala do coordenador, conversar com o coordenador sobre o tema, e esses 2 alunos começam a conversar, e eles a sala do coordenador era um mezanino, um corredor que ficava no mezanino, acima da quadra da escola, 1,5 m, 2. E quando eles saem da sala do coordenador, a senhora que estava cuidando da limpeza daquele corredor, começa a gritar com eles e dizer, vocês não podem pisar aí, eu acabei de limpar. Mas aí eles não tinham opção, nem para ir para a direita, nem para a esquerda, e não podiam voltar para a sala do coordenador. Ela ficou imóvel, ela conta essa história que ela ficou imóvel, e o rapaz que estava, o outro aluno, o jovem de 15 anos que estava com ela, a única solução que ele achou foi pular o muro de 1,5 m de altura e pular para a quadra e olhar para a senhora e dizer, pronto, agora resolvi, obedeci a senhora, nem fui para lá nem para cá. Essa situação depois foi
de muita graça, mas que o coordenador chama todos os envolvidos e diz, olha, como que a falta de comunicação poderia gerar um problema e como a falta de comunicação pode gerar um ruído e um conflito dentro da escola. Eu li essa história e alguma coisa me ocorreu na minha memória de dizer assim, eu lembro dessa história. E aí eu ligo para ela e falo, olha, eu lembro dessa história, me conta melhor como foi. Ela falou assim, como assim me conta melhor? Você foi o menino que pulou o muro da escola na quadra. Então essa acho que é uma história engraçada que eu descobri, mas tem outras histórias de afeto muito bonitas. Histórias, por exemplo, de uma aluna que ela era filha da merendeira da escola, do colégio particular que ela estudava. Ela passou por muita exclusão social e ela ficava excluída dos demais coleguinhas. A experiência da escola nos primeiros anos não foi boa. Lembra que eu disse, o afeto ele pode ser agradável ou desagradável. Ela foi afetada de forma desagradável. Ela vai para a universidade, ela vai estudar História na USP, e lá ela conhece um professor e começa a reconstruir, ressignificar o que é uma escola para ela, o que é uma relação de professor-aluno, e ela então é acolhida por esse professor, vive bons anos de graduação, depois vai para o mestrado e no doutorado, viabilizado por esse professor, em parceria que ele estabelece com outras universidades, ela consegue fazer parte do doutorado dela na Itália, e ela, então, não só ela escreve no diário dela, não só tem ele como professor inesquecível e como uma relação interna de afeto, como uma pessoa, como um professor bem intencionado, ressignificou o que ela entendia por escola. E hoje ela é uma coordenadora pedagógica. Não é a Malu, mas é uma outra coordenadora pedagógica que também tive o prazer de trabalhar com ela. Eu acho que esses momentos negativos da infância, ao invés de tirarem ela do foco, deram força interior para que continuasse. Obviamente, o professor também deu esse novo ciclo para ela. E ela manteve isso, né? Eu espero que ela possa passar essa experiência para os alunos, né? Exatamente. Tá Tem certo. feito isso. É uma excelente profissional. Maravilha. Bom, quais foram as premissas defendidas na pesquisa? São várias, mas sempre tem aquelas que você fala, são essas duas, essas três que me levaram essa pesquisa até onde chegou ao livro ou que vem sendo feito ao longo da sua carreira profissional. Eu acho que eu vou citar 4 aqui, bem rapidamente, porque eu fui insistente em dizer aqui, é a atitude de cuidado. É preciso ter uma atitude de cuidado dentro da escola. Nós precisamos cuidar das pessoas que chegam na escola. Acho que a segunda é o espaço de convivência. A escola, ela precisa pensar no espaço físico para que ele garanta a convivência entre as pessoas. Então, você precisa ter uma boa sala de professores para que eles convivam entre si e que tenham cafés e intervalos saudáveis, mas você também precisa ter espaços de convivência dos alunos e de professores e alunos e de funcionários e professores e alunos para que a escola possa ser um espaço onde eu tenha vontade de ir. E isso apareceu muito nos diários. Em todos os diários aparecia, eu tinha vontade de estar naquele ambiente. E aí o último é, os professores precisam preparar boas aulas. Os alunos reconhecem quando o professor prepara boa aula, e uma aula bem preparada, uma boa aula, foi indicada como sinônimo de afeto. Aquele professor cuidava da gente, preparando boas aulas. E aí eu resumo dizendo, afeto é cuidar. Se eu cuido, eu estou demonstrando afeto. Sim, até tem uma nova pergunta que chegou da minha amiga Rita, acabou de entrar, sobre o afeto a cuidar, vamos comentar um pouco sobre isso, mas antes de eu formalizar a 10ª pergunta, eu gostaria que você pudesse dar os seus contatos, para quem estiver aqui depois, eu sempre dar umas conexões, é bem interessante, se você pudesse dar os seus contatos, pessoas que podem te procurar, inclusive. Perfeito, e eu te agradeço, José. Eu, como disse, hoje atuo 100% na clínica. A minha clínica atende de adolescentes a adolescentes e adultos. A minha linha de formação é em psicanálise e vocês conseguem me localizar pelo @dommagri psicanalista ou
Lá no arroba Dom Magri Psicanalista, vocês vão encontrar lá o meu cartão, tem o meu WhatsApp e tem o meu e-mail para agendar uma consulta ou para agendar alguma possibilidade de formação em alguma escola. Tá certo. Antes de eu formular a 10ª pergunta, tem um assunto que você for coordenador, então estou sendo cobrado na pré-produtora, faz essa pergunta que é interessante. Colégio particular. Um dos 4 maiores colégios particulares de São Paulo, vou citar o nome, mas tiveram problemas não só de bullying, como de racismo. Inicialmente, eu faço parte de um grupo de amigos, não, tem que expulsar. E alguns deles falam, não é expulsando que se ensina. Poxa, mas e um deles, a mãe faz parte do movimento que fala que é contra tudo isso. Eu falei, poxa, mas se a mãe faz parte, como é que a filha fez o tal bullying, e falou sobre o racismo, fez o racismo contra uma pessoa? Como é que você vê esse movimento? Em colégios particulares, que a gente sempre fala, não, em colégio particular é outro nível. A gente sabe que em outras escolas da periferia tem, mas e foi um pouco abafado, foi muito pouco falado. Mas as 4 maiores escolas de São Paulo particular tiveram esses problemas. Como é que você, como coordenador, como psicanalista, pode nos falar sobre isso? José, é importante que a gente pense em políticas afirmativas e dentro das escolas. A proposta pedagógica do colégio, ela tem que ter claramente a intenção de combater todo tipo de violência. Hoje, a violência contra a violência contra a raça é muito clara e existente, e ela ainda está perpetuando, porque nós temos o racismo estrutural existente dentro da nossa sociedade. A violência de gênero, situações de homofobia que existem com jovens, com adolescentes, e que podem levar, inclusive, a tirarem a vida. Então, e outras tantas que a gente sabe que acontecem diariamente. O bullying é uma forma de violência. Eu sempre combato uma frase que é dita por aí, mas na minha época não tinha bullying. Tinha sim. Provavelmente, se você está dizendo que na sua época não tinha bullying, é porque você não sofreu. Quem sofreu lembra que tinha. O bullying existe. A violência, ela se dá de diferentes formas. A violência contra as meninas e contra as meninas adolescentes, contra o corpo dessas meninas, ela ocorre. Tudo isso, sob o meu entendimento, e aqui é um recorte do meu entendimento e da minha experiência, ela precisa ser tratada como uma política afirmativa, ela precisa ser tratada na transversalidade do currículo da escola diariamente. E para que isso ocorra, é preciso que una forças da comunidade escolar. Então, não é só uma proposta que vem de forma de forma autoritária da gestão, muito bem intencionada, mas é uma proposta que tem que ser construída com pais, com alunos, com professores, com funcionários da escola, e a gente tem que estar atento, inclusive com a comunidade que se expande. Nós tivemos uma situação de racismo de uma escola, num bairro nobre de São Paulo, que ocorreu dentro do shopping. E a primeira atividade, a primeira atitude antirracista para combater o que ocorreu dentro do shopping não foi tomada primeiro pela gestão da escola, mas pelos alunos da escola. Mas por que foi tomada pelos alunos da escola? Porque eles já são incentivados por toda a gestão, por toda a coordenação a partir disso. Muitos que estão aqui nos acompanhando sabem, eu e meu marido estamos habilitados na fila da adoção e logo, logo chegaremos aí, que nossos filhos chegarão e provavelmente serão, porque optamos por sermos uma família interracial, serão pardos ou negros. E eu e meu marido saímos em busca de escolas. E a gente foi olhar para escolas aqui do nosso bairro e olhar nessas escolas, a pessoa negra, ela está em que posição? Ela cuida só da faxina da escola? Não quero essa escola. A pessoa negra, ela é coordenadora da escola? Eu tenho negros na gestão dessa escola? Se eu tiver representatividade nessa escola, eu tenho mais possibilidade que essas políticas afirmativas ocorram de forma fluida, e aí sim eu vou construindo uma
uma sociedade uma cultura dentro Sim, dessa escola, uma sociedade dentro dessa escola menos racista, menos homofóbica, menos misógina, menos excludente a todos os diversos que reproduzem situações de violência que às vezes também são vítimas, porque vivem isso em suas casas, porque vivem isso nos seus outros ambientes fora da escola. Eu não sei se te ajudei. É não um tema ajudou. que me afeta. Sim, sim, imagino. A verdade, todos nós, né? Eu posso falar que eu sou dos anos 60, estudei em colégio estadual, estudei em colégio particular. Passei um pouco, mas talvez pode ter tido passado por racismo e bullying, mas não era uma coisa que era muito perto da gente, de saber o que é mais a fundo, como a gente sabe hoje. Mas a gente foi levando a vida. Uma coisa que nesse grupo que eu comentei, que eu acho que estava certo, tinha que expulsar. Mas expulsar não é exemplo. Mas ué, e se fosse ao contrário? Expulsaria? Fosse o negro falando ao contrário? Fosse o negro fazendo algum tipo de ação totalmente negativa? Por que não expulsar? Passaram-se um tempo, incrível que pareça, chegou-se os 4 grandes expulsaram. Espero que essas escolas consigam manter momentos positivos daqui para frente, que não se aconteça o que aconteceu. E aí eu acho que um pouco dessa parte, dessa moçada nova, molecada, da pandemia para cá, ficou um pouco mais agressiva, que perderam aquele time de oi mãe, eu vou no cinema com a amiguinha, vou dormir lá, amanhã a gente se encontra. Não, ficaram muito aqui, né? Isso é que nós estamos começando hoje. Acho que você, como um grande psicanalista, pode falar um pouco melhor sobre isso, inclusive. Na minha clínica, eu ainda atendo com frequência jovens que chegam sofrendo com os resquícios dessa pandemia que veio massacrando principalmente essa faixa etária. Ainda. Tá certo. Bom, infelizmente está chegando ao fim, eu preciso fazer a 10ª pergunta, que nós já conversamos um pouco, mas vamos falar de novo sobre afeto é cuidar. Por que você afirma que afeto é cuidar? E na psicanálise, a sua atuação também é pelo cuidado? Tem que ser. Tem que Imagina. ser. A pessoa chega na clínica, ela chega com uma demanda. E geralmente essa demanda é uma demanda de cuidado, é uma demanda que exige acolhimento, que exige o abraço. E esse abraço ele não precisa ser físico. O abraço está no escutar com atenção, no ver, no sentir. Então, quando eu digo que afeto é cuidado, é porque a gente, quando recebe um bebê nos braços, ele precisa ser cuidado para se sentir amado e para que cresça saudável durante sua infância, sua adolescência e vida adulta. Quando nós temos os nossos pais envelhecendo, a gente demonstra afeto por eles, cuidando deles Sim. na velhice e no avançar da idade. Por que a gente deixa de fazer isso na escola? Por que eu não faria isso na clínica? E por que a gente deixa de fazer isso nas relações e no nosso dia a dia? Você desde o início, quando me faz o convite e todas as trocas que nós tivemos, todas elas foram pautadas no afeto. Eu sentia esse afeto por meio do seu cuidado na sua comunicação. É isso. Eu acho que a gente, buscando cuidar das pessoas, a gente vai demonstrar afeto por elas e elas vão se sentir acolhidas e mais bem amparadas. Esse é Entendi. meu propósito da minha clínica. Parabéns. Como eu falei, né, a gente faz 10 perguntas, mas sempre tem uma que aparece de última hora. Essa é minha também. Agora aqui são várias que estão chegando, tem minhas também. Eu estou adorando. Em que momento, não, melhor, em que estágio chega uma criança afetada emocionalmente nas suas mãos? E a outra é a seguinte: os pais não estão meio assim, alguns pais já afetados pela cobrança profissional. Não, não, manda a criança para o Dom ele resolve. Eu posso estar errado, mas às vezes eu fico observando algumas coisas que eu vejo pela internet, o dia a dia com amigos. Eu posso estar errado, viu?
A gente não pode generalizar, nós Sim, temos sim, sim. bons recortes de experiências. Eu sempre digo que eu sou rodeado de amigos que levam a parentalidade, a maternidade e a paternidade muito a sério. E alguns outros que estão aí no ao nosso redor, no dia a dia, ainda que levem a sério, estão tomados de uma culpa moderna, que é a culpa desse culpa moderna. É a Ah, culpa do tempo que eu fico no trânsito, das redes sociais dizendo que eu tenho que fazer academia, então eu também tenho que ficar um tempo na academia, do meu trabalho dizendo que hoje já não basta a graduação, eu tenho que fazer uma pós, eu tenho que fazer um mestrado, tudo isso demanda tempo. E sim, esse tempo ele é tirado de quem? Ele é tirado muitas vezes da família. E ao ser tirado da família, eu adquiro uma culpa que me leva a ser flexível demais ou conivente demais, ou perder a oportunidade de diálogo, de troca, de construção em família. Então, ah, algumas crianças, sim, vão no dia a dia adoecendo. Adoecendo porque a única companhia passa a ser a tela. sim, E já desde muito cedo, eu canso de ver crianças num carrinho de bebê em restaurante em que é entregue uma tela para que ela possa ficar brincando e não chore. Então, todo esse processo, e a gente está numa discussão sobre as telas, sobre o uso exagerado das telas, ele chega na adolescência. E na adolescência ele chega com todos os conflitos que todos nós vivemos. A gente tem as questões de violência na rua e que faz com que muitos jovens fiquem mais reclusos e dentro dos seus condomínios, dentro das suas casas. sim. Então, esses contextos, e aí eu tenho que fazer uma observação que são contextos e contextos. Porque se eu for até a periferia, as crianças estão na rua, mas também estão em desamparo, porque a mãe demora para chegar em casa. Muitas famílias são famílias solo, que não Sim. têm o amparo de um pai, de uma mãe, ou de uma mãe, de uma mãe, de um pai, de um pai. Então, essas diferentes configurações estão fazendo com que as nossas crianças, que os nossos jovens estejam em desamparo. E esse desamparo tem adoecido as pessoas. São essas pessoas, são essas crianças e jovens que chegam na clínica e que precisam de cuidado e que ao começar o trabalho a gente descobre que também algumas famílias precisam de cuidado e de acolhimento. Tá certo, tá certo. Muito bom. Bom, Dom Magni, quero agradecer sua presença, né? Maravilhosa. Foi bom esperar um pouquinho, porque muitas coisas aconteceram nesses dias e a gente sempre vai escutando uma coisa aqui, escutando uma coisa ali. Leio o seu livro aqui que eu recebi, muito obrigado. Deixa eu colocar aqui mais uma vez. Obrigado aqui pelo livro, pela mensagem. Maravilha, muito obrigado mesmo. Já recebi a foto, o amigo meu já bateu a foto aqui, está chegando. Que Deixa eu ver legal. se, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Mais alguém. Que agora não tem mais. Deixa eu ver aqui. Sempre alguém está falando alguma coisa, mas acho que hoje não teve. As perguntas foram. A sua dissertação, acho que deixou um pouco o pessoal meio, assim, meio tímido das perguntas. Mas faz parte. Mas uma coisa eu gosto de fazer aqui no finalzinho. Aquela mensagem positiva para as pessoas que estão aqui com a gente em cima do seu trabalho para a humanidade. Olha, eu sou feito de afeto, né? Eu sou feito de um pai e de uma mãe que me quiseram bem, que me desejaram. Eu Sim, sou feito de uma bisavó que eu comentei que morou na minha casa por mais de 30 anos e que cuidou também, ajudou a cuidar da gente. Eu sou feito do afeto dos amigos, das pessoas com quem eu passei e trabalhei profissionalmente. Eu sou feito, inclusive, do afeto transferencial daqueles que eu atendo na minha clínica, da família do meu marido e da família que nós estamos construindo. sim. Então, o que eu desejo é que todo esse afeto também seja compartilhado primeiro contigo e com tua família, porque eu acho que o trabalho que você faz é um trabalho que abre e que dá voz para que a gente possa falar, e eu agradeço mais uma vez por isso, Eu mas agradeço. que ele possa ser semeado aí às pessoas e que a gente possa dividir e compartilhar um pouco mais e olhar para o outro na sua necessidade. Você comentou uma coisa interessante que é da oportunidade, né? Desde que eu comecei há 5 anos atrás, eu sempre falava que
as conexões, né? É trazer pessoas que... eu não sou a maior mídia do mundo, mas eu pretendo ser o melhor dentro das minhas possibilidades, né? E o que? É conexão. É dar o microfone, embora não tenha o microfone, mas tem o áudio que não transfere, que fazem um bom trabalho, mas que às vezes não aparecem. Você comentou lá comigo, lá, eu sou muito tímido para falar, falo pouco. Não vi essa pessoa até agora, graças a Deus. Senão ela ia acabar rapidinho. Entendeu? Então, tá tudo certo. Fico muito contente da sua participação. Espero revê-lo mais aqui. Todos aí, o livro ou algum artigo, pode mandar aqui pelos 10 perguntas. Vamos tentar aí divulgar. E conte sempre com 10 perguntas. Isso que é muito interessante. Tá certo? E um abraço ao Guilherme aí, tá certo? Obrigado, José. José, me dá só aqui. Eu também sou feito de afeto da minha irmã, viu? Porque se eu não citar a minha irmã, eu vou depois levar uma bronca. Eu esqueci de citá-la e dos meus sogros. E sempre, as pessoas que nos rodeiam podem nos dar afeto. Alguém do seu time está aqui na nossa live? Pode mandar um abraço aí. Olha, eu acho que estão, viu? Eu não consegui ver, eu não quis mexer aqui com medo de cair por falta de habilidade. Mas deve ter gente. Eu sei que minha mãe está aí e o Guilherme está aí. E minha sogra geralmente participa e ela assiste as suas lives, viu? Ela gosta bastante. É bom saber. Muito abraço para ela. Muito obrigado. Tá certo? Bom, gente, estamos chegando aqui ao final de 10 perguntas. Hoje estivemos aqui com o Dom Magri, psicanalista. Foi muito bom estar aqui com ele, porque demoramos um pouco, ele estava de férias, mas agora ele voltou e deu essa oportunidade dentro do mês de aniversário do 10 perguntas. E não esquecendo, quem chegou aqui atrasado, um pouco atrasado, a live daqui a pouco estará no IGTV do Instagram. E amanhã, a partir do meio-dia, no canal do YouTube do programa 10 Perguntas, tá bom? Muito obrigado. E não esqueça, a semana que vem, o segundo bloco do programa que foi gravado com o Dr. Luiz Carlos Brasil Pereira, onde teremos 4 convidados. Um de economia, o Fábio, um de economia, um de varejo, e mais duas pessoas que falaram também sobre educação. Tá bom? Muito obrigado a todos e voltamos daqui uma semana. Obrigado, Dom Magri. Um abração. Conte com a gente. Um abraço. Abraço, José. Aqui está. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, um abraço.